Vamos lá, pessoal. Vamos aqui para o nosso 18º episódio. A gente vai ver hoje se existe uma relação da proteína como fator que pode favorecer ou até prevenir a ocorrência de contraturas e lesões musculares no esporte, tá? Então, a primeira coisa que é importante é que a literatura atualmente ela não estabelece uma relação de causa direta entre a ingestão de proteína, tá, e a ocorrência de câimbras ou contraturas musculares associadas. Aqui já fica aquele primeiro mito que deve ser combatido. Ah, então se você comer mais proteínas, obrigatoriamente você vai evitar câimbras e contraturas. E o contrário também é verdadeiro, né? Ah, se você não comer proteínas assim, essa parará, você tem um efeito direto que é a geração de câimbras e contraturas. Não é bem assim, é um contexto multifatorial que a gente vai estar vendo um pouco mais na sequência do episódio. Então, primeiro aqui para definir que a cãibra e a contratura, elas têm diferenças importantes. Então, a cãibra, ela é aqui uma contração muscular involuntária dolorosa e transitória, ou seja, se você fizer algum mecanismo aqui de alongamento do músculo, na ocorrência da cãibra, você pode fazer com que essa dor, ela diminua ou até cesse. E quando você faz uma eletromiografia, vamos observar que o traçado eletromiográfico, tá? Ele vai estar alterado aqui, ou seja, uma eletromiografia positiva. A atividade elétrica do músculo vai estar aumentada. Já numa contratura, que é um encurtamento muscular sustentado e sem relaxamento, tudo bem? Você vai fazer aqui uma eletromiografia e você não vai ter uma mudança da atividade elétrica, uma eletromiografia negativa, tranquilo? Então, a primeira diferenciação importante. Então, aqui, a gente tem aqui a questão da cãibra, tá? E a questão da contratura. De maneira geral, você vai ter aqui um processo de hiperatracamento de actina e miosina. Os sarcômeros vão estar atracados, tá? De maneira sustentada, tudo bem? Só que aqui, no caso da cãibra, existe uma disfunção neuromuscular e aqui você vai ter, no caso da contratura, uma provável falha da recaptação de cálcio após a contração muscular. Beleza? Vimos também que na cãibra uma atividade eletromiográfica aumentada, tá? Uma eletromiografia positiva, e já na contratura você tem uma eletromiografia negativa. Então, algumas características aqui da cãibra, tá? A gente tem ali uma contração dolorosa e involuntária, a gente tem uma atividade neuronal aumentada e presente, a eletromiografia mostra um aumento da função motora, tá? Então, de modo geral, tá? Você resolve isso aqui espontaneamente e tem relação aqui com desidratação, desequilíbrio eletrolítico, fadiga ou exercício intenso. Tranquilo? Já aqui na contratura, temos uma sustentação da contração do encurtamento muscular, não tem atividade elétrica aqui, a eletromiografia é silenciosa. E aqui nós vamos ter aqui, como fatores triggers, né, ou gatilhos, é, a- o excesso de calor, produção de calor no exercício, desidratação, isquemia, trauma, estimulação excessiva, ou até uma hipotermia maligna. Tranquilo? E aqui a gente vai ver um pouco mais na frente que numa função normal, tá, a gente vai ter aqui a bomba cerca, que é a bomba de recaptação de cálcio, ela vai ter uma disfunção que pode ser associada ao processo. Tá? A neurofisiologia atuante no caso das câimbras. Então, a gente tem aqui como fator principal, como já tínhamos adiantado, um controle neuromuscular alterado. Então, nós estamos vendo que as câimbras provocadas pelo exercício são um fenômeno primariamente neurológico e não necessariamente muscular ou estrutural. A causa principal é a fadiga, tá? Que é o tema principal do nosso 5 minutos de acréscimo, tudo que a fadiga pode causar de prejuízo aí para o atleta. Então, esse processo de fadiga como gatilho leva a um desequilíbrio entre as organelas proprioceptivas do músculo, os fusos neuromusculares, órgãos neurotendino de Golgi, e também como resultado dessa disfunção, uma hiperexcitabilidade do motoneurônio alfa, que é quem mantém a fibra atracada ou hiperatracada. Tranquilo? Então, aqui nós já tínhamos adiantado. Então, primeiro, uma hiperexcitação do motoneurônio alfa, nós sabemos que o motoneurônio alfa ele inerva o fuso neuromuscular, tá? Ao disparar aqui de maneira hiperexcitatória no fuso, tudo bem? As chamadas fibras intrafusais que estão aqui nas extremidades vão distender a região equatorial do fuso.
tá? Esse estiramento vai reforçar o sinal de hiperexcitação do motoneurônio. Então, isso aqui é autossustentado. A hiperexcitação do alfa ativa o fuso, que por sua vez mantém a hiperexcitação do alfa, consequentemente a contratura muscular, ou excesso de contratilidade muscular, até porque o órgão neurotendino fica com a sua função inibida. Ele seria o regulador desse processo, mas nessas condições ele fica inibido, e aí você tem a contratura, a cãibra muscular acontecendo, tá? Então, nesse sentido, a gente já viu. Então, você tem ali um excesso, um desequilíbrio do arco reflexo, onde que eu acabei de explicar aqui, um excesso de excitação para os fusos neuromusculares, combinados com uma redução, com uma inibição, tá, para os órgãos neurotendíneos, que levam a uma manutenção da atividade sustentada da função muscular a partir da hiperexcitabilidade no motoneurônio alfa. Tranquilo? E aqui as causas, né? Desidratação, acúmulo de metabólitos, intermação, que é a lesão, né? O estado de elevação da temperatura no atleta, temperatura corporal no atleta, a questão de microlesões musculares e inflamação resultante, e também a fadiga central e periférica se acumulando no processo. Bom, e a relação das proteínas nas câimbras? Então, nós sabemos que pode haver uma relação indireta, tá? Que precisamos observar o seguinte: quando você tem um quadro de fadiga acumulada, e você também, associado a isso, uma ingestão inadequada de proteína, você vai ter um comprometimento da recuperação muscular, como nós já vimos nas aulas anteriores, que a microlesão, tá, muscular, induzida pelo exercício, ela libera, quando você faz a ingestão adequada de proteína, você vai ter ativação da proteinoquinase mTOR, e essa proteinoquinase, ela atua na síntese de proteína, ou na ressíntese de proteína, após estados de microlesão muscular induzida pelo exercício, beleza? Então, se você não come, não tem uma ingesta adequada, você pode ter um prejuízo aqui na recuperação dessa musculatura. Então, o músculo mal recuperado, ele entra no estado de fadiga mais rapidamente, e a fadiga muscular é o principal gatilho para uma hiperestabilidade neural que causa a cãibra, que foi exatamente o que nós discutimos aqui nesse slide anterior. Tá? E o desequilíbrio eletrolítico indireto. Então, as pessoas que comem muita proteína, até aquela questão do mito, né? Vamos comer muita proteína. Então, uma dieta hiperproteica extrema, ela aumenta a excreção de cálcio, que é a calciúria, que teoricamente poderia alterar a excitabilidade neuromuscular. Lembrando que o cálcio iônico, ele é um precursor da contração muscular, tá bom? Então, no entanto, esse efeito não é clinicamente significativo e atletas com alta ingestão adequada de laticínio. Então, você pode compensar isso aqui para o atleta que tem uma ingestão adequada de laticínios, tá? Então, vamos lá. Então, se você tem uma ingesta inadequada de proteína, você vai ter uma não ativação, uma ativação pífia do mecanismo mTOR, tá? Essa ativação pífia faz com que você não tenha uma recuperação muscular adequada pós-exercício, tá? Ou seja, você vai ter toda uma toxicidade aqui, metabólica e inflamatória. Isso vai hiperexcitar o motoneurônio alfa. Nós já vimos antes, essa hiperexcitação, ela vai causar também ali ah, uma excitação paralela do fuso neuromuscular com inibição do órgão neurotendino, e a cãibra vai estar acontecendo aqui. Já numa questão de uma dieta muito rica em proteína, como nós vimos, você vai aumentar aqui a calciúria, a excreção de cálcio pela urina, beleza? E isso pode criar alguma alteração de sensibilidade ou de excitabilidade na placa motora, tá bom? Então, isso também pode ser um motivo que ajuda no estado o que pode ter uma relação indireta da proteína com a cãibra. Tá? Então, nós não temos aqui uma significância clínica em atletas com que tem uma dieta adequada. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, dá para ter uma relação indireta? Dá, porque se você não tem uma dieta adequada, você vai ter uma falha na ressíntese proteica pelo mecanismo mTOR, tá bom? E isso pode fazer com que haja uma sustentação aqui da cãibra, até porque, no caso oposto, se tiver uma dieta hiperproteica, pela calciúria, você pode ter também um processo de falha na sinalização para contração muscular no sarcolema da célula, beleza? Tranquilo. Então, não dá para dizer que tem uma relação direta, tá? Já nas contraturas, o que a gente vai ver? Então, a gente sabe que as contraturas musculares verdadeiras têm uma eletromiografia silenciosa
E aqui eu tenho mais uma questão metabólica e estrutural do que a ingestão proteica como mecanismo. Então vamos lá, a contratura ela ocorre por falha da recaptação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático através da falha da bomba cerca, que é uma bomba de recaptação de sódio, tá bom? De cálcio, perdão, impedindo o relaxamento da fibra. Então o que que acontece? A gente vai ver um pouco mais à frente. O cálcio, como sinalizador de contração e de relaxamento, ele é fundamental. Então, se tiver uma falha nessa recaptação de cálcio, na liberação, consequentemente vai ter uma falha da contração muscular. Então, o papel da proteína, ela não causa nem previne as contraturas, tá? Mas, no entanto, uma desnutrição proteica severa, lembra do balanço nitrogenado? O que que é o balanço nitrogenado? É o equilíbrio entre ingesta e excreção de proteína. Então, se você tiver uma desnutrição proteica, você vai ter um desequilíbrio desse balanço nitrogenado, tá? Isso pode levar a atrofia e alterações na composição das proteínas contráteis, actina e miosina, potencialmente alterando a cinética da contração e relaxamento. Então, aqui sim, tá? Então, essa desnutrição, veja que é uma palavra forte, mas é isso mesmo, uma desnutrição, ela pode criar uma atrofia das proteínas contráteis e, consequentemente, isso vai criar um problema na cinética da contração ou no ciclo contração-relaxamento. Então, tá lá. Aqui na célula muscular, a gente está vendo o retículo sarcoplasmático. Então, quando tem que ter uma contração, o cálcio é liberado no citoplasma e você tem atracamento de actina com miosina, tá bom? Através da remoção da troponina para o sítio de ligação da cabeça da miosina na actina. Tá? Então, contraiu. Quando você tem que ter o relaxamento, tá? É a bomba cerca, ela tem que recaptar esse cálcio novamente. E aí, como resposta, tem o relaxamento muscular. Então, uma falha dessa bomba pós-contração faz com que a contração fique sustentada, porque você não tem a recaptação de cálcio. Beleza? Então, esse é o primeiro problema. E aqui a desnutrição proteica. Então, você vai ter uma fibra mais delgada, tá? Por consequência da hipotrofia ou da atrofia das fibras das proteínas contráteis, actina e miosina, no aspecto microscópico, isso se transfere no aspecto macroscópico e, consequentemente, pode haver alguma disfunção no ciclo contração-relaxamento, no caso das contraturas, tá, pessoal? Então, lembrar que na contratura é isso aqui. A bomba cerca, uma alteração de recaptação de cálcio, mantendo a contração sustentada, ou até uma atrofia ou hipotrofia estrutural por uma desnutrição proteica, tá bom? Bom, então, o que que se recomenda na FIFA hoje? Então, aí o protocolo FMARC, tá, de assistência médica e pesquisa, ele diz que para a Copa agora de 2026, fica estabelecido que tanto as questões ligadas à cãibra como contraturas são multifatoriais, e, portanto, não existe uma única intervenção, mas uma combinação de intervenções que garantem uma prevenção efetiva, tá? Então, o sucesso está em combinar essas estratégias, beleza? Individualizando o processo e não copiando. Por isso que a gente chama a atenção do atleta amador, para que ele não fique apenas copiando de Instagram receitas, ou inteligência artificial, ou Google, mas que ele procure fazer um investimento no seu acompanhamento individualizado para a sua segurança, para a sua saúde e para a sua performance, tá? Então, a partir disso, é possível identificar fatores de risco. Vou mudar aqui. Fatores de riscos que são específicos para cada atleta, que de acordo com cada individualidade. Então, aqui fica um resumo. Tá? Aqui são todos os 6 pilares. Então, hidratação. Então, sempre que houver uma perda de peso acima de 2% de um dia para o outro, nós sabemos que isso aqui é uma desidratação importante, ou um início de desidratação importante. Você fazer a reposição com 150 a 200 ml a cada 15, 20 minutos e também associar o sódio, tá? Até porque o sódio ele garante a manutenção de uma hidratação mais efetiva, 500 a 700 ml por litro, tá? E principalmente quando eu quero prevenir câimbras, beleza? A questão de condicionamento físico, periodização, né? Gestão de carga. Então, a gente tem que saber que quando é importante que o atleta que está em treinamento, ele precisa ter uma gerência dessa carga e progredir gradualmente, tá? Associado a isso, para um trabalho preventivo de fortalecimento excêntrico e quando você vai competir em locais que são muito quentes, fazer uma aclimatação, tá? De 5 a 14 dias antes do evento principal. Isso aqui você vai ter um processo que melhora a prevenção contra câimbras e contraturas. Aspecto nutricional, beleza? Embora não haja uma relação direta, é importante salientar, né, lembrar que a proteína ela é fundamental na estrutura funcional da fibra muscular.
Tudo bem? Então, se você tem uma ingesta adequada de proteína, se você tem tanto uma questão estrutural quanto funcional, positiva da fibra muscular, tá? Então, 1,6 a 2,2 gramas por quilograma por dia na ingesta, tá? O carboidrato, 6 a 8 gramas por quilograma pré-jogo, tudo bem? Para ter uma sinergia interessante. E durante o sono, para que você tenha uma boa arquitetura de sono, a caseína, que é uma proteína que você vai usar antes de dormir, 30 a 40 gramas pré-sono, que vão fazer com que você tenha uma ressíntese noturna muito mais efetiva. Tá? Então, aqui, tanto você consegue prevenir câimbras quanto contraturas. Alongamento, tá? Então, você propor para o atleta também todo um programa de alongamentos estáticos sustentados por 30 segundos, tá? Dos grupos que são suscetíveis a ter cãibra ou contratura. No caso do futebol, principalmente a musculatura posterior de coxa e posterior de perna, tá bom? Então, aqui também é uma prevenção importante contra cãibras. O sono, né? A gente já falou, a arquitetura do sono é fundamental e a boa relação do sono com o ciclo circadiano, 8 a 10 horas por noite. A gente sabe que se você dormir acima de 8 horas, já é importante, e de 8 a 10, conforme você tem uma fadiga se acumulando mais, você pode variar de 8 a 10, logicamente levando em consideração também o drive natural do atleta. Tá? Então, é a principal janela de recaptação de cálcio pela bomba de recaptação de cálcio para o retículo sarcoplasmático. Tá? Então, aqui também, esse pilar, ele previne tanto contratura quanto cãibra. E quando acontecer, na beira do campo, tá? Na cãibra, o alongamento passivo, mais a hidratação com eletrólitos, e na contratura, um calor local, mas não alongar. Tudo bem? E aí, lógico, né, pessoal? O diagnóstico diferencial sempre vai ser importante. Cada time tem a sua maneira de avaliar uma coisa, avaliar outra e criar os programas de prevenção, bem como de intervenção quando necessário. O atleta tem um episódio no campo, então a equipe tem que estar habilitada em perceber o que se trata e já fazer as primeiras intervenções ali com o atleta ainda em campo. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então, espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então, até mais, até o próximo episódio. Um abraço.